Bem-vindos à Fórmula da Aprovação Concursos. Depois desse vídeo, você estará a um passo de ser aprovado. Pessoal, eu quero falar com vocês agora sobre registro de candidatura. Lembrando que pedido de registro é o tópico mais cobrado sobre essa matéria. Vamos entender? Olha só, os partidos e coligações vão solicitar à Justiça Eleitoral o registro dos seus candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizar as eleições. E caso não sejam indicados o número máximo de candidatos previstos, os partidos podem preencher as vagas remanescentes até 30 dias antes das eleições. Mas, se ainda assim não forem feitos os registros dos candidatos, o próprio candidato poderá fazer isso perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo máximo de 48 horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral. Ok, prof, entendi. Ponto de atenção. É importante lembrar que no processo eleitoral é necessário que todos os pedidos de registro sejam julgados pela instância ordinária até 20 dias antes da eleição, incluindo aqueles que foram impugnados ou estão em grau de recurso. Além disso, é importante lembrar que os processos de registro de candidatura têm prioridade sobre todos os processos, gente. Tem que julgar esses processos correndo, é muito importante. O partido ou federação poderão lançar 100% mais um candidato correspondente ao quantitativo de cadeiras a serem preenchidas. Então, peraí, imagina uma eleição para preencher 8 vagas para deputado federal. Cada partido pode apresentar o quê? 100% das vagas mais um, ou seja, 9 candidatos. Beleza. Para que um candidato, possa requerer o registro da sua candidatura, é necessário que ele apresente alguns documentos. Cópia da ata das convenções partidárias, autorização do candidato por escrito, prova de filiação partidária que ele está afiliado, declaração de bens assinado pelo candidato, cópia do título eleitoral, certidão, tudo isso fornecido pelo cartório eleitoral, certidão de quitação eleitoral, certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral Federal e Estadual, fotografia do candidato, propostas defendidas pelo candidato a prefeito, governador e a presidente da República. Lembrando, gente, que apenas os candidatos que disputam a cadeira do executivo, governador, presidente, prefeito, têm a necessidade de apresentar suas propostas, tá bom? Somente quem ocupa cadeira do executivo. Além disso, o candidato às eleições proporcionais vai indicar no pedido do registro, além do seu nome completo, as variações nominais que ele deseja ser registrado. Ele pode usar no máximo 3 opções, que poderão ser o seu prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado e apelido, como ele é conhecido. É fundamental que você entenda, gente, que a lei não impõe qualquer exigência quanto à semelhança entre nomes e as suas variações. Por exemplo, o candidato Gustavo Rocha, ele pode tranquilamente, no momento da sua inscrição, optar por utilizar um apelido Zé do Baião. Pode sim, correto? Não há nenhum tipo de restrição. Beleza. Prof, quando você fala de quitação eleitoral, né, o candidato tem que apresentar o quê? Como assim ele tem que estar quite eleitoralmente, ele tem que estar quite? Gente, para que um cidadão obtenha a sua certidão de quitação eleitoral, faz-se necessário o preenchimento de 4 requisitos. Primeiro, ele tem que estar na plenitude do gozo dos direitos políticos, ou seja, os seus direitos políticos não podem estar suspensos, ele não pode ter perdido os seus direitos políticos. Além disso, tem que haver uma inexistência de multa. Se existe multa da Justiça Eleitoral, já pagou ou parcelou. Além disso, ele tem que estar atendendo às convocações da Justiça Eleitoral e tem que estar comprovando o exercício regular do voto. Está votando sempre. Beleza. Prof, existe possibilidade de substituição do candidato que foi registrado? Gente, é facultado ao partido ou à coligação substituir o candidato que for considerado inelegível ou aquele candidato que renunciar ou falecer após o termo final do prazo de registro. Exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que o Partido da Democracia havia registrado a candidatura de João da Silva para concorrer ao cargo de prefeito da cidade. Mas após o prazo final do registro, a Justiça Eleitoral declarou João da Silva inelegível. Nesse caso, gente, o partido tem o direito de substituir o João da Silva por outro candidato da sua escolha, desde que respeitados os prazos e procedimentos legais para a substituição dos candidatos. Ou seja, podem ser substituídos o candidato considerado inelegível, o candidato que renunciou à candidatura após o termo final do prazo para registro, o candidato que faleceu após o termo final do prazo para registro, o candidato que teve seu registro indeferido ou cancelado. Lembrando que a substituição de candidatos é uma exceção à regra geral de escolha na convenção. O candidato substituto não vai ser escolhido durante a convenção, mas o quê? Em razão de um acordo com as normas estabelecidas no estatuto do partido, porque já aconteceu a convenção e a gente tinha escolhido outra pessoa que não vai poder mais seguir com a eleição.
Beleza? Ok, prof. Essa substituição tem que ser feita até quando? Deve ser feita até 20 dias antes da eleição, a menos que ocorra um falecimento, caso em que a substituição pode ocorrer após esse prazo. Além desse prazo de 20 dias, também deve ser observado um prazo adicional de 10 dias contados a partir da data do evento. Como assim? Vamos exemplificar para ficar mais claro. Um candidato que renunciou em 1/9/2024 e o pedido de substituição foi feito no dia 5/9/2024. Ou seja, nesse caso a substituição é viável, porque ela aconteceu 10 dias após o acontecimento, 10 dias após o dia 1º, e ainda com mais de 20 dias antes da eleição. Eleição que acontece no dia 6/10/2024. Beleza, mas muita atenção. Se houver renúncia, indeferimento do registro, declaração de inelegibilidade após esse prazo, não se admite a substituição do candidato. E quando se trata de uma substituição em candidatura majoritária coligada, né, que envolve um candidato que está ali sendo representado por uma coligação, a escolha do substituto requer a aprovação da maioria absoluta dos órgãos executivos dos partidos da coligação, dos partidos que estão reunidos em coligação. Por fim, é importante lembrar que não é permitida a substituição de candidato majoritário antes do segundo turno das eleições, porque antes do segundo turno, se houver alguma necessidade de substituição, a gente já tem regras estabelecidas na legislação que a gente já conversou no passado. Beleza. Prof, como é que vai funcionar a identificação numérica dos candidatos? Como é que funciona? Para os cargos do executivo, temos o quê? O mesmo número do partido ao qual aquele candidato está afiliado, com 2 dígitos. Para o cargo de senador e seus suplentes, o número do partido com 2 dígitos, mais um dígito à direita, 3 dígitos para senador. No caso de cargo para a Câmara dos Deputados, o número do partido com 2 dígitos e mais 2 dígitos à direita, 4 dígitos no total. Na seguinte situação de deputados estaduais para a Assembleia Legislativa, como é que funciona? E vereador? É o número do partido com 2 dígitos, mais 3 dígitos à direita, ou seja, 5 dígitos no total. Beleza? É assim que vai funcionar. Prof, e quando a gente tiver uma candidatura sub júdice? Gente, quando um candidato apresenta seu registro de candidatura e esse registro é indeferido, é possível recorrer a uma instância superior para reavaliar aquele pedido de registro de candidatura. Enquanto o recurso não é julgado, o candidato fica na condição de subjúdice, ainda está julgando. É importante lembrar que, mesmo nessa condição, ele pode realizar todos os atos de campanha eleitoral, utilizar o horário eleitoral gratuito, a rádio, a televisão e ter o seu nome mantido na urna eletrônica. No entanto, a validade dos votos atribuídos a ele fica condicionada ao deferimento daquele registro por uma instância superior. Se o registro não for deferido, os votos não serão computados.